Paz de Deus a todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Muito obrigada também a quem esteve a orar durante esta semana, que eu sei que houve irmãos que continuaram a orar por nós. A nossa menina neste momento também ainda está aqui um bocadinho com febre porque teve a levar vacinas. Nós acreditamos que o Senhor, assim como Ele é com o nosso problema e nós agimos em fé, Ele é com cada um de nós. Então vamos deixar que o Senhor hoje, nesta noite, Ele faça um milagre acontecer, que Ele resolva os nossos problemas, que Ele tire os nossos pesos, que nesta conferência nós possamos ser livres na presença de Deus. Então vamos cantar sobre esta salvação e começar alegremente, celebrando, dizendo que o seu poder é grande, a sua glória enche o nosso ser e Ele faz tudo novo. Quando nós fomos alcançados, definitivamente nós tivemos uma transformação, mas nós, conhecendo as Escrituras, nós sabemos que somos transformados, o nosso pensamento, ele é renovado, então é de glória em glória que nós caminhamos na presença de Deus. Brilha em mim a luz da salvação. Se é este o teu desejo, se é esta a tua vontade nesta noite, canta com alegria. Oh, brilha em mim a luz da salvação. Resplandece, Senhor, a nossa vida, Pai. Podes-te levantar nesta noite e celebrar Jesus? Eu te convido a estar livre na presença de Deus. Senhor, nós estamos diante de Ti, pedindo que Tu faças o Teu querer, a Tua vontade em nós. Celebramos a tua verdade, celebramos, Senhor, quem Tu és, Senhor, a Tua salvação, Senhor, a salvação da nossa alma, Pai. Muito obrigada por isso. Relembramos que Tu nos amaste primeiro, relembramos que Tu nos escolheste, relembramos, Pai, e damos glórias pela misericórdia que Tu tens para connosco, o olhar que Tu tens sobre nós, o amor que Tu nos tens. Obrigada pelo Teu plano que nós não conhecemos ainda na totalidade, Pai, mas que já era antes de nós sermos. Senhor, muito obrigada porque Tu te achegas a nós, porque Tu te interessas por nós. Então te louvamos, Deus. Louvamos-te, Senhor, e engrandecemos o Teu nome nesta noite. Louvamos-te não só pelo louvor numa música só, mas pela nossa vida, pela gratidão que nós temos, que nós sentimos por Tu existires e por Tu seres real em nós, Senhor. Recebe, Pai, recebe toda a adoração nesta noite. Recebe, Pai, como se fosse um agradável e um aroma suave, Senhor, a Ti. Obrigada, Deus. Muito obrigada porque Tu te fazes real, porque Tu te fazes presente. Te glorificamos e tudo entregamos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Obrigada, Senhor. Te louvamos.
salvação, Jesus. Pois tu és grande em poder e a tua glória enche o meu ser. Faz tudo novo, brilha em mim, ó luz da salvação, Jesus, Jesus. Oh, oh, Jesus, Jesus. Clama por este nome nesta noite e vamos ver grandes coisas a acontecer. Tu és grande, pois tu és grande em poder e a tua glória enche o meu ser. Faz tudo novo, brilha em mim, ó luz da salvação, Jesus. Tu és grande, pois tu és grande em poder e a tua glória enche o meu ser. Faz tudo novo, brilha em mim, ó luz da salvação, Jesus, Jesus. Oh, oh, Jesus. Oh, oh. Glória ao teu nome, Jesus. Te louvamos, Pai. Queremos, Senhor, render-nos aos teus pés. Queremos, Senhor, dizer: rendo-me, eis-me aqui, Senhor. Que este louvor, ele possa ser a nossa disposição nesta noite. A Ti que tudo fizeste por mim, nunca esquecendo aquele sacrifício, nunca esquecendo aquilo que o Senhor ainda hoje Ele faz, nunca esquecendo quem Ele é. Que posso eu dizer, diz esta letra, que posso eu fazer se não entregar-te o meu coração? Há muita coisa que nós podemos pensar acerca do que Deus espera, do que é que nós temos que fazer para ser a luz da salvação, como cantámos no início. Mas Ele, inicialmente, antes de tudo, Ele só te pede a mim, a ti: entrega-me o teu coração. Pagaste o preço na cruz, os meus pecados carregaste. Que posso eu fazer? Que posso eu dizer? Então, pergunta isto ao Senhor: que posso eu dizer? Eu sei que tu só queres que eu entregue o meu coração a ti. O meu coração se rende, Pai, nesta noite. Declara estas palavras, mas mais do que repetires estas palavras, dilo de todo o teu coração. O meu coração se rende a ti, Pai. Não podes fazer mais nada se eu não entregar o meu coração. Então o meu coração eu entrego, não apenas uma parte, mas tudo, o meu coração, as minhas vontades, os meus sentimentos, os meus desejos, os meus medos, eu quero entregá-los diante de ti, Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Tu és o Deus da criação, tu me formaste, tu és o meu Salvador e tu és aquele que um dia vai estar a reinar para todo o sempre e eu estarei contigo, Senhor. Então até lá eu quero contemplar-te, eu quero conhecer-te, eu quero aprofundar-me em ti, porque só tu tens as palavras da vida eterna, só tu, Jesus, só tu. Entrega o teu coração nesta noite. Sim, Jesus, nos entregamos a ti, ó Pai. Tu és o Deus da criação, eterno tu és, Senhor. Criaste a terra do nada, eu rendo-me a ti. Tu estás aqui, Jesus. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus pecados carregaste, eu rendo-me a ti. Que posso dizer
posso fazer se não entregar-te, Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, Deus, o meu coração? Glória ao teu nome, Jesus. Cumprimento a todos com a bendita paz de Deus também. Queremos cumprimentar todos aqueles que nos assistem através dos nossos canais digitais. Que Deus ricamente também possa abençoar as vossas vidas. Bem-vindos a este segundo dia, segunda sessão da nossa conferência de ensino, e acreditamos que mais uma vez Deus, através da sua palavra, vai falar connosco, amém? Porque quando nós lemos a sua palavra, nós permitimos que Deus, Ele fale com cada um de nós, amém? E nós vamos orar. Vou pedir ao nosso irmão Zé Manuel, por favor, para subir. Vamos orar, continuar a orar por esta conferência. Naturalmente vamos orar uns pelos outros, pelas diversas necessidades, mas em especial vamos orar por esta conferência. Vamos orar para que Deus retire todos os impedimentos, porque queremos ouvir a palavra de Deus com ouvidos de ouvir. E se há algum impedimento, que Deus possa destruir, no nome de Jesus, amém? Aleluia. Senhor nosso Deus, o nosso Pai Celestial, nós te damos muitas graças e muitos louvores, Senhor, porque é grande o privilégio que tu nos concedes, Senhor, no final deste dia nós podermos ver a tua casa, a tua presença, podemos estar, Senhor, reunidos em teu nome, sabendo, Senhor, e sentindo que tu estás entre nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por estes hinos de louvor, gratidão e exaltação ao teu nome, àquele nome que é sobre todo o nome. Pai Celestial, nesta noite, Senhor, nós queremos colocar este culto no altar da tua graça. Queremos que tenhas a primazia entre nós, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa ter liberdade, Senhor, para falar aos nossos corações com aquela voz suave e mansa que apenas tu sabes fazer, Senhor. Nesta noite colocamos cada um de nós no altar da tua graça. Que cada um, Senhor, possa abrir o nosso coração para que possamos receber a tua palavra. Esta palavra que é a nossa vida, Senhor. Palavra que nós amamos. A palavra que é eterna, que tudo nesta vida passará. A tua palavra permanecerá para todo o sempre. Ela é a nossa esperança, Senhor. E nesta noite nós queremos colocar não só aqueles que vieram para cultuar o teu nome, vieram para te adorar, vieram para receber, mas também o pastor Paulo Gomes, que nesta noite tem esta oportunidade e este privilégio também responsabilidade, Senhor, de transmitir esta palavra, Senhor. Dá-lhe a tua graça, a tua unção, Senhor, que ele possa, Senhor, de uma forma grande e poderosa ser usado por ti, e que realmente este culto possa ser de engrandecimento, de bênção para nós, mas acima de tudo de glória para ti. Entregamos tudo aos teus cuidados, Senhor, te agradecendo pelo dia de ontem e também te agradecendo pelo dia de amanhã, pelo dia de sábado, te agradecendo pelo dia domingo, te agradecendo, Senhor, por esta conferência. Pai, entregamos tudo aos teus cuidados, no teu nome e para a tua eterna glória. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. É com um enorme privilégio que eu quero apresentar o orador desta noite, pastor Paulo Gomes, pastor adjunto da Assembleia de Deus de Algés, também professor e diretor-geral do MEIBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, leciona nas áreas de Bíblia e Teologia, também tem servido a Deus em diversos departamentos da nossa convenção, da Convenção das Assembleias de Deus,
e atualmente também é secretário do Conselho Administrativo da Missão Evangélica Intercultural, a MEVIC. E damos graças a Deus porque também, mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de receber a ministração da Palavra de Deus pelo pastor Paulo Gomes, que já o conhecemos há muitos anos, não é? E temos visto como Deus o tem usado no ensino da Palavra de Deus, e eu acredito que mais uma vez, neste dia e também no próximo domingo, Deus vai usar o seu servo. Vou pedir, pastor Paulo Gomes, para subir, e nós vamos orar mais uma vez. Sim, Deus, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos por este tempo que nos estás a dar, Senhor, na tua presença, na tua casa, e também a oportunidade, Senhor, que nos estás a dar para recebermos a tua palavra, Senhor, e queremos recebê-la de todo o nosso coração, Senhor. Ouvi-la, Senhor, com ouvidos de ouvir, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a interpretar, Senhor, a tua palavra, Senhor, a aplicar a tua palavra, Senhor, a cada dia. Obrigado, Senhor, porque nela, Senhor, nós encontramos esperança para a nossa vida, para o nosso viver, para esta terra, mas também a esperança, Senhor, para a vida eterna, Senhor, uma vida contigo por toda a eternidade, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e nesta noite eu te peço, Senhor, que avives, Senhor, a esperança, Senhor, que um dia colocaste no nosso coração, Deus, por causa das tuas promessas, Senhor. E oramos por todos aqueles que nos estão a assistir, Senhor, e onde este vídeo, Senhor, chegar, Senhor, Deus, possas, Senhor, tocar, Senhor, cada vida, e possas colocar a tua esperança em cada ser. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Muito boa noite a todos os irmãos. É um prazer muito grande poder estar convosco. Agradeço a oportunidade, Pastor Miguel, Ministério, Igreja. Bom rever alguns irmãos e amigos que conhecemos há tantos anos e poder estar numa conferência de ensino, sem dúvida que é uma área de paixão que está nos nossos corações, de todos aqueles que pregamos, e nós que também há alguns anos esta parte, mais concretamente 6, depois de vários anos ligados ao pastorado, ultimamente mais ligados a estar no Instituto Bíblico, e tem sido um tempo de facto muito bom. Então, estarmos sempre prontos para justificar a razão da nossa fé e a razão da esperança que há em nós e que está associada naturalmente à fé que está em nossos corações. E quanto melhor nós conhecemos o Senhor, e alguns de nós estamos aqui nesta noite e conhecemos-lo há alguns anos a esta parte. Eu estava a fazer contas por causa de um artigo que estava a concluir de escrever hoje e não chegou a 50 anos ainda, não pode, mas já está perto. E como é possível, ficamos a pensar, desde que pela primeira vez entrei em igreja e aceitei Jesus, os anos passam rápido, mas a verdade é esta: quanto melhor nós conhecemos Jesus, e de uma forma íntima, profunda, isso realmente acontece, não somente, como está na sinopse que os irmãos têm no livrinho, não somente de ouvir falar dele, é bom ouvir falar de Jesus, mas não somente, mas andarmos com ele. Não nem à frente, nem atrás, mas na cadência que o Senhor quer imprimir para as nossas vidas. Isso é fantástico. Desfrutaremos desta comunhão de viver com Ele. Lembra-se que no Jardim do Éden havia aquele tempo de comunhão que Adão e Eva tinham com Deus, um tempo de relacionamento que infelizmente o pecado, a queda, vieram destruir, mas que hoje, para aqueles cujo espírito tem sido vivificado por Deus, quando aceitamos Jesus, nós podemos ter esta comunhão, e já nesta noite podemos desfrutar de momentos para o adorar, para o exaltar, para estarmos na sua presença. Isso é delicioso, e quando estamos diante da sua palavra é fantástico. Eu gostava de... eu sei que a tradução que os irmãos têm na multimédia é Almeida Revista e Corrigida. Eu preparei pensando em algumas traduções distintas em alguns momentos, mas como não perguntei qual era a que os irmãos tinham, então é essa que vamos usar, Almeida Revista e Corrigida. O primeiro texto é aquele que me foi dado e que eu quero naturalmente partir dele, de outra forma não seria interessante, que é a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16.
e que, se os irmãos tiverem a vossa Bíblia, apesar de ser projetado, e é fantástico podermos ter a projeção, mas eu gosto de podermos ter também a nossa Bíblia, abri-la, podermos ler, e este texto de 1 de Pedro, capítulo 3, versos 15, verso 16 também, diz assim: deixem Cristo ser o Senhor exclusivo dos vossos corações, e se alguém vos perguntar a razão da vossa esperança, estejam sempre preparados para responder. Esta tradução, o livro diz, com delicadeza e respeito. Tenham uma boa consciência. Se os homens falarem mal de vós, virão eles próprios a ficar envergonhados por vos terem acusado falsamente ao verificarem a vossa boa conduta em Cristo. Um texto que começa por nos desafiar, e nesta versão parafraseada da Escritura, deixem que Cristo seja o Senhor exclusivo. Para que haja uma razão, para que haja esperança, Jesus Cristo tem que ser Senhor na nossa vida. Há uma lei que diz que é impossível nós seguirmos em duas direções opostas ao mesmo tempo. Não é possível servirmos a dois senhores. Não é possível seguirmos numa direção e simultaneamente na outra. Ele desafia-nos a que nós possamos permitir a exclusividade do seu senhorio sobre a nossa vida. E se alguém perguntar, e tantos já têm perguntado, se alguém perguntar a razão da vossa esperança, estejam sempre preparados para responder. Não é fácil, há perguntas que são difíceis, mas a razão da nossa esperança, porque é que esperamos em Deus como esperamos? Porque é que temos a nossa fé alicerçada nele, na perspectiva que temos? E de facto, a base da nossa esperança assenta numa certeza, a certeza de que Ele é fiel. E isso dá-nos uma segurança enorme. Não é uma esperança que se desvanece à medida que o tempo passa, mas é uma esperança que se fortalece na medida que o tempo avança, e à qual esperança o apóstolo Paulo chama bem-aventurada esperança. E este é o texto de Tito, capítulo 2, versos 13 e 14, que a transcrição que fiz da tradução Almeida Revista e Atualizada diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o Senhor Jesus Cristo. Verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. O que é que eu gostava de destacar nestes dois versículos? Primeiro, a grande expressão com que o versículo começa e com que Paulo, escrevendo a Tito, declara que devemos aguardar uma esperança, que não é uma esperança qualquer, é uma esperança que nos traz felicidade, alegria. É chamada a bem-aventurada esperança. E diz que é do aparecimento da glória e do grande Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Ele é Deus, lembrando que Ele não foi apenas um grande profeta, mas que Ele é Deus. Na semana passada eu estava a concluir com a turma do 2º ano a disciplina de Cristologia. Falar acerca da pessoa de Cristo é fantástico quando na igreja lembramos que Ele tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E que Ele é 100% Deus, 100% homem. A parte mais difícil às vezes de explicar é como é que as duas naturezas coabitaram numa pessoa e como é que Jesus não subtraiu nada à natureza divina, mas somou a natureza humana que ainda hoje tem. E é alguma coisa que para mim, alguns anos atrás, causou um fascínio muito grande. Procurar como é que Jesus ainda hoje no céu permanece com a natureza humana. Para quê, diríamos nós? Mas é tão interessante lembrarmos que Ele é Deus, incomparável, ninguém se pode comparar a Ele. Quando tentamos explicar quem Ele é e como é que as duas naturezas, elas trabalhavam juntas, é quase impossível. Mas lembrando a sobrenaturalidade de toda esta ação e do mover de Deus em nós. Diz que Ele faz isto porque quer que nós sejamos um povo seu,
especial, um povo que sabe no que crê, um povo que tem uma razão, um povo que tem uma esperança bem alicerçada e bem firme, um povo seu zeloso. Não queremos apenas viver o cristianismo em piloto automático, e nesta noite quero dizer isto de várias maneiras. Alguém que faz boas obras também. Alguém que demonstra que a sua fé está viva através da ação de boas obras, como a Epístola de Tiago também nos lembra. Por regra, nós somos um povo que conhece a razão da sua esperança e conferências como esta que os irmãos estão a realizar, em que o ensino das Escrituras Sagradas é de alguma maneira sistematizado em algum tema, ajudam-nos a melhor alicerçarmos a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 15, 19, uma coisa muito interessante. Ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, de todas as criaturas, como diz outra tradução. Por um lado, e no primeiro versículo que lemos, diz que nós somos bem-aventurados. Aguardamos esta bem-aventurada esperança. Mas, se a nossa vida não tem uma esperança que tem que ver com o futuro e Jesus voltar para nós estarmos com Ele, então, em 1 Coríntios 15, 19, diz que se o limite é esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Repare bem, que se o alicerce da nossa esperança não for Cristo e se apenas esperarmos nele para esta vida, nós passamos de bem-aventurados, de mais do que felizes, para, conforme diz o texto, os mais infelizes. E estamos diante de duas escolhas que uma delas precisa ser feita por nós. Não podemos ir em duas direções opostas ao mesmo tempo. Ou seremos bem-aventurados porque temos esta esperança de que Jesus vai voltar, vivemos nesta premissa, na iminência do seu regresso, ou se apenas estamos focados nesta vida, no materialismo, no nosso trabalho, no dia-a-dia, nas coisas terrenas, a Escritura diz que somos os mais infelizes de todos. A razão da nossa esperança não assenta, não está alicerçada, não tem por base as coisas terrenas, mas tem fundamentos eternos e sabe logo, então a nossa esperança não pode estar alicerçada em coisas que são da terra, como por exemplo, filosofias e hoje cada vez há mais, tradições ou mesmo religião. A nossa esperança está em Cristo e com a nossa reunião com Ele na glória celestial. Não sabemos o dia em que isso vai acontecer, mas sabemos que vai acontecer. E enquanto aqui vivermos, enquanto o Senhor nos der mais um dia de vida para acordar, para dizer bom dia às pessoas que vivem connosco em casa, àqueles com quem começarmos a contactar logo pela manhã, cada dia que Ele permitir ser somado à nossa existência, não queremos viver religião, queremos viver relacionamento, não queremos viver superficialidade, queremos que o Senhor nos ajude a viver profundidade da vida cristã. Profundidade tem que ver com isto. Qual a razão da nossa esperança? Tem que haver profundidade nas minhas convicções, na minha fé. As minhas raízes, elas precisam estar profundas. Não podem ser raízes superficiais. Queremos viver essência, queremos viver com a ajuda de Deus, consistência, profundidade espiritual e, diria, maturidade crescente. Uma das coisas que, por exemplo, Hebreus capítulo 5, a Epístola aos Coríntios também fala, é da surpresa que Paulo tinha e que o escritor da Epístola aos Coríntios tinham, de que algumas pessoas, pelo número de anos que já conheciam Jesus, não terem desenvolvido. Terem necessidade de leite espiritual, serem pessoas que não conheciam a razão da sua própria esperança. Viviam em superficialidade, não houve desenvolvimento nelas e nós não desejamos dizer apenas que queremos, mas precisamos saber no que queremos e porquê é que queremos naquilo que queremos. Qual é a razão efetiva da nossa esperança? Nós não queremos ser crentes porque sim, crentes
porque é um hábito ou simplesmente por rotina. Muito menos. Queremos exalar um cheiro no sentido espiritual, a mofo ou naftalina espiritual, se eu posso usar esta expressão, mas queremos estar empenhados em exalar o bom cheiro de Cristo, em ser testemunhas, em viver e ser aquilo que Ele nos chamou para ser, que é a igreja. Sermos crentes com intencionalidade, com compromisso. Eu sei que sempre haverão uns que têm mais do que outros o seu nível de compromisso com Deus, com a igreja, etc. Mas Deus desafia-nos a crescer nesse processo. Costumo dizer aos nossos alunos, quando no primeiro ano chegam ao nosso Instituto Bíblico, além de bem-vindos, eu costumo dizer, o mais importante não é como vocês chegaram. Alguns deles vêm de congregações, outros vêm de igrejas sede, alguns deles vêm de igrejas pequenas, outros de igrejas grandes, alguns deles vêm de igrejas de interior e da ruralidade, outros vêm de igrejas de cidades. É diferente, chegarão em situações, em realidades diferentes. Eu gosto de dizer-lhes, o mais importante não é como vocês chegaram, mas o que vai acontecer ao longo do processo e quando vocês saírem e terminarem o Instituto Bíblico. É bom ver alguém que chega com um nível de conhecimento elevado e ainda crescer mais e aprender mais, mas é fantástico ver alguém que chega às vezes com um nível mais baixo, mas desenvolver e crescer e perceber a vida de Deus na vida daquela pessoa e a maneira como Deus trabalha naquela vida. Então queremos esta intencionalidade, este compromisso. O primeiro de 2 pontos que gostava de alicerçar a reflexão ao nosso final, e o segundo é bastante mais curto. O primeiro deles é a importância dos princípios bíblicos, dos princípios de Deus, para que nós possamos entender e estar bem esclarecidos de qual é a razão da esperança que temos. Então é importante sabermos os princípios da palavra de Deus e é importante conhecermos e vivermos. Se eu não conheço, eu não posso viver. Naturalmente que a minha vida prática ou a minha praxis está alicerçada naquilo que eu acredito, naquilo que eu conheço e naquilo que eu desejo viver com a ajuda de Deus. A educação cristã por princípios será sempre mais eficaz do que a educação por regras ou por imposição ou por proibições. Há uma diferença muito grande entre regras e princípios. A Bíblia é fundamentalmente um livro de princípios, princípios de Deus, princípios espirituais. Há crentes que têm olhado para a Bíblia como um livro de regras. Eu lembro de uma irmã que pastoreámos e um dia ela disse, pastor, eu já não posso continuar a ter o meu tempo devocional como eu tinha, que era uma bênção. Eu disse, por que não? Ela disse, sabe, pastor, o meu marido agora trabalha por turnos e de manhã, quando eu tinha o meu tempo devocional, ele está no quarto a dormir porque trabalhou durante a noite. Eu disse, e daí? Eu até fazia cultos lá na casa da irmã. Eu disse, e daí? A irmã tem o seu quarto? Não pode, mas tem o quarto da sua filha que está na Suíça, o quarto do seu filho que está na Alemanha, estão vazios. Por que é que não faz lá o seu tempo devocional? Ela disse, pastor, porque a Bíblia diz que tu, quando orares, entra no teu quarto. Eu disse, diz, mas não diz isso como uma regra, diz isso como um princípio. Quando nós olhamos, por exemplo, para Deuteronômio capítulo 22 e começamos a percorrer desde o versículo 1 até o fim, nós encontramos princípios fantásticos que têm que ver com a lei civil e depois mais à frente a lei cerimonial e a lei moral que Deus deu para a nação de Israel. Mas em termos da lei civil, por exemplo, nós encontramos neste texto, se tu vires a ovelha ou o boi do teu irmão trasmalhado, e numa tradução mais atualizada diz, tu não podes fingir que não vistes, nem podes ficar com eles. Está ali um princípio que é o princípio da restituição. Agora imagina, eu encontrei um telemóvel, eu vejo a Bíblia apenas como um livro de regras, eu vou dizer o que eu encontrei nem foi um burro, nem foi uma ovelha, foi um telemóvel, achado não é roubado, obrigado Jesus. E isso não é certo. Porque eu tenho que saber observar os princípios. E muitos outros princípios estão ali que nós precisamos entender. E se eu não sei interpretar os princípios das Escrituras, como é que eu posso vivê-los? Se eu não sei interpretar os princípios das Escrituras, onde é que a minha esperança está alicerçada? Um texto fantástico que
que fala sobre o ensino formal e o ensino informal também, está no chamado Shema Israel, ou Ouve, ó Israel, que em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9, todos os judeus sabem este texto muito bem, de cor, e o texto diz: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás estando em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O texto que está aqui ensina-nos princípios fantásticos para que possamos ter uma esperança que está bem alicerçada e conhecermos a razão dela, que está assente em princípios de Deus. Mas muitos judeus olham para este texto e, em vez de extrair os princípios, eles literalizaram aquilo que aqui está escrito. Significa que eles, e basta visitarmos Israel e o Muro das Lamentações para vermos alguns judeus com os tefilins atados, umas correias de couro, de animal puro, atados desde o dedo por aqui fora, e uma caixinha aqui que tem lá este texto escrito, e outra na testa que tem lá o texto escrito. E quando entram em casa, tem lá uma mezuzá numa das ombreiras, e eles tocam ali, e tem lá este texto escrito. Mas mais do que literalizar, ter isto no braço, ou na cabeça, entre os olhos, ou na porta de casa, precisamos ter na nossa vida o princípio que está aqui, é este, para que eu possa viver aquilo que eu creio e saber naquilo que eu creio. Podemos claramente dizer que Deus é um Deus de princípios. Claro que sim. Por exemplo, quando entendemos o princípio da autoridade, nós podemos agir em submissão para com Deus. Se não entendermos isso, dificilmente agiremos em submissão. Não queremos apenas ser bons ouvintes, e eu sei que culto após culto, domingo após domingo, temos o privilégio de ouvir mensagens de Deus, a palavra de Deus ser aberta, ser lida, ser pregada, ser explicada, ensinada, e isso é um privilégio, mas queremos ser mais do que bons ouvintes. Nós queremos ser praticantes diligentes, esforçados, empenhados. Para isso é necessário conhecer e viver estes princípios da palavra de Deus, conhecer a razão da nossa esperança, conhecer e entender o reino de Deus, que o reino já é, mas ainda não. Já é no sentido espiritual, já está em nós e nós já pertencemos ao reino. Mas o reino no sentido literal que o Senhor Jesus falou é algo que ainda está no futuro. E nós iremos participar também dessa vivência literal no reino, se formos fiéis. Mas é tão fantástico perceber que o reino já está em nós, que o reino de Deus cresce na medida em que pessoas aceitam Cristo como seu Salvador, e o reino vai sendo implantado em mais vidas, em mais corações. E sabe, uma pergunta pode ser interessante. Afinal, o que é um princípio? Afinal, o que é viver uma vida pautada por princípios bíblicos? Será que é apenas um chavão evangélico que nós usamos, ou é algo que realmente traz mudança à nossa vida? Uma pergunta. Sabe, há muitas perguntas na Bíblia que às vezes não têm a resposta. Sabe o que é que isso significa? Que a resposta é tão óbvia que não foi preciso sequer ficar registado. Interessante, não é? Algumas foram perguntas que o próprio Jesus realizou e às quais ele não deu resposta. Mais do que perguntas de retórica, são perguntas desafiadoras e que nos incomodam e obrigam, num certo sentido, a responder. Mas a palavra princípio significa origem, causa, rudimento ou uma verdade absoluta. Não é uma verdade relativa. E hoje vivemos, eu sei, em dias de relativização da verdade. Algumas pessoas dizem: tu tens a tua verdade, eu tenho a minha verdade. Mas a verdade não é nossa. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E sabe, um princípio é algo que não muda. Não é relativo, não está preso a um contexto histórico, não está preso a uma época específica, não tem que ver com costumes. A Bíblia é um livro que contém
inúmeros princípios e, segunda coisa que iremos falar já daqui a momentos, memoriais. Verdades absolutas que não se prendem ao contexto histórico, à época em que foram ditas ou escritas, são princípios, são verdades eternas. E para identificarmos se alguma coisa na Bíblia é um princípio, eu gostava de dizer aos irmãos como é que descobrimos isso. Nós devemos confirmar se aquele texto ou aquela porção das Escrituras é ou não, e vou dizer outra palavra para princípios, é ou não um axioma. E um axioma é isto, é uma verdade absoluta, é uma declaração normativa em termos bíblicos. E temos que perceber se esse texto, se essa porção das Escrituras é um axioma do Velho e do Novo Testamento, se é uma verdade que pode ser aplicada em Portugal, no Brasil, na África, na China ou em qualquer outro lugar do mundo, se poderia ter sido aplicado em séculos atrás ou se pode ser aplicado no futuro. Se for assim, significa que é uma declaração normativa, é um princípio, é uma verdade absoluta. E se a nossa vida está alicerçada nessas coisas, nós sabemos qual é a razão da nossa esperança. Mas se não é assim, talvez nós não tenhamos assim tanta convicção. Um princípio é atemporal. Não é uma coisa que era válido antes e agora já não. Princípios bíblicos são transversais a qualquer tempo e o coração de Deus deseja que nós esquadrinhemos a sua palavra e nela encontremos estas verdades eternas, que não são apenas para aqui, mas que nos ajudam a nos prepararmos aqui para nos encontrarmos com Ele lá. Havemos de subir, como diz a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, subirmos ao encontro do Senhor nos ares, nesse encontro maravilhoso que aguardamos. Olha, os princípios da palavra de Deus trazem-nos, primeiro, a revelação de quem é Deus. Segundo lugar, onde é que a nossa fé está alicerçada e também a razão da nossa esperança. Como? Quando nós começamos a pensar, a refletir e a agir a partir dos princípios bíblicos e não a partir das nossas opiniões, não a partir dos nossos achismos, o que eu acho, o que eu penso. Quando isto muda, o nosso estilo de vida também muda. A nossa vida cristã, a nossa vida espiritual também muda. Torna-se mais consistente e com uma muito maior harmonia entre o que falamos e o que vivemos. E esse é o alvo de todos nós. Temos falhado tantas vezes, mas ainda nesta noite, uma vez mais, queremos dizer: Senhor, ajuda-me, porque isto é aquilo que eu desejo fazer. Nós já não somos pecadores em termos de estilo de vida. O nosso estilo de vida é sermos santos. A Bíblia diz: éramos pecadores e Ele chamou-nos à santidade e levou-nos a uma nova posição, à santificação posicional, e agora Ele espera que nós possamos desenvolver a nossa santificação até o dia em que estivermos na Sua presença e experimentarmos a glorificação do nosso corpo, ou segunda redenção, como a Bíblia também fala. Irmãos, oramos para que as nossas ações, elas sejam mais e mais e cada dia mais governadas por Deus, não só quando estamos na igreja, mas também na nossa vida em família, na nossa vida profissional, no nosso tempo de lazer, a nossa vontade de render-se à vontade de Deus, caminharmos na direção dos seus pensamentos e vermos tudo numa outra perspectiva, com uma tangibilidade muito mais bíblica, muito mais espiritual das coisas. Gosto do texto de 2 Coríntios 10:5, que nesta tradução de Almeida atualizada diz: derrubando raciocínios e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Pensei neste texto, quando pensei no tema que nós temos ali, sobre a razão da nossa esperança e podermos, quando nos for solicitado, derrubar raciocínios e sofismas e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levarmos o pensamento cativo a Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. Este é o nosso desafio. Parece uma afirmação óbvia, parece algo tão lógico, mas realmente, no nosso dia-a-dia, quando estamos juntos, como nesta noite, como igreja, nos negócios, nos estudos, nos relacionamentos, nas decisões que temos que tomar. Irmãos,
parece existir, em alguns casos, uma distância entre a vivência dos absolutos de Deus e a nossa própria maneira de governar a vida. E queremos a ajuda do Senhor para diminuir esse afastamento e poder haver uma consistência maior, uma homogeneidade maior, uma outra transversalidade sobre a vida cristã. Nós temos sobre nós o legado de cumprirmos o desafio dado por Jesus de ensinar uma geração a seguir, a agir, a pensar como Deus quer que nós possamos pensar e a explicar porque é que pensamos dessa forma, porque é que a nossa fé se alicerçou dessa forma, que esperança é que há em nós, qual é a razão da nossa esperança. Eu creio que todos nós, numa ou noutra ocasião da vida, em circunstâncias de adversidade, nós mantendo uma atitude de confiança em Deus, de fé. Alguém nos perguntou, mas como é que tu podes esperar ainda dessa maneira? A igreja deve ter como prioridade preparar pessoas a pensarem como Deus pensa, a pensarem como a palavra de Deus nos ensina, como Deus quer que pensemos e Deus quer que nós possamos ser preparados para apresentar soluções bíblicas a uma sociedade sem respostas. É isso que causará impacto na sociedade. Não apenas repetirmos uma qualquer frase ou um chavão, mas podermos e precisamos, como igreja, e graças a Deus que o Senhor tem levantado, pessoas bem preparadas para, em termos apologéticos, defenderem a fé diante de céticos que levantam tantas situações em relação à palavra de Deus. Tive na minha família alguém que já faleceu e partiu salvo, graças a Deus, mas como professor universitário ele procurava na Bíblia dizer que ela era cheia de contradições e era cheia de defeitos e inspiração ou produto, resultado de produto humano. Mas graças a Deus, porque antes de partir e numa situação bem trágica, rendeu o seu coração a Jesus. E sabe, há pessoas que passam a sua vida a procurar pôr em causa a fé. Dizer que são ateus e perguntando-nos provas de que Deus existe. E há dias estava a falar com alguém que tinha algum relacionamento e disse, ok, podemos fazer ao contrário hoje? Dá-me provas de que Deus não existe. Pode ser? E às vezes há maneiras interessantes de abordar e de refletir estas coisas, mas há tantas pessoas que querem saber porque é que a nossa esperança é como é, porque é que a nossa fé é como é. Segunda coisa, antes de fazer conclusão, a importância dos memoriais, a importância de referências, a importância de marcos. A nossa esperança, ela está alicerçada em memoriais, em referências, em marcos. Jeremias diz, em Lamentações, capítulo 3, verso 21, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória, eu quero que isto seja um memorial, eu não quero que isto se apague, eu quero lembrar coisas que me podem dar esperança. Qual a razão da nossa esperança? Há alguns princípios de Deus nos quais nós vivemos, alguns memoriais que podem ter que ver com experiências pelas quais Deus nos levou a passar, mas mais do que isso. O apóstolo Paulo, em Romanos 15, apenas a primeira parte deste versículo, ele diz, entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente para vos trazer isto de novo à memória. E ele depois explica o que é que quer trazer de novo à memória dos crentes para quem escreve esta epístola. E há coisas que é importante trazer de novo à nossa memória para que a razão da nossa fé, o motivo da nossa esperança possa estar bem mais forte. Exemplos inspiradores, referenciais próximos de nós são necessários para a razão da esperança que há na nossa vida. Há um texto, e este sim, eu queria vos convidar, e citei vários, muitos deles que tinha transcritos, mas gostaria de vos convidar a abrir Josué capítulo 4, livro de Josué capítulo 4, e o versículo 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Mais uma vez, Josué capítulo 4, versículo 19 até ao versículo
24. Diz assim, Josué 4:19. O povo saiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó. E em Gilgal Josué levantou as 12 pedras que tinham tirado do Jordão e falou aos israelitas: no futuro, quando os vossos filhos perguntarem aos seus pais que significam estas pedras, contareis a vossos filhos dizendo: Israel atravessou este Jordão a pé enxuto, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que atravessasseis, assim como fez ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que o atravessássemos. E finalmente o verso 24. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor, vosso Deus, para sempre. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte. Para que todos os povos da terra saibam a razão da vossa esperança, a razão de vocês esperarem em Deus e terem fé nele, como vocês têm. Numa versão em português um pouco mais atualizado, os primeiros versículos deste texto, nomeadamente o 19, diz: este milagre deu-se no 10º dia do primeiro mês. Foi esse dia em que toda a nação passou o Jordão, tendo acampado em Gilgal, ao oriente da cidade de Jericó. E nesse lugar, as 12 pedras do Jordão foram erigidas como memorial, ou como monumento, diz outra tradução. Josué explicou-lhes, eu gosto deste português um bocadinho mais contextualizado, explicou-lhes de novo o propósito daquelas pedras. Não eram apenas pedras, vamos dizer, são 12 pedras. Que mais? Muito mais. Havia uma razão daquelas pedras estarem ali. Eram pedras que falavam, eram pedras que traziam à memória, eram pedras que ativavam recordações e momentos. Josué explicou-lhes de novo o propósito daquelas pedras. E Josué disse assim: no futuro, quando os vossos filhos vos perguntarem porque é que estão aqui estas pedras e o que representam, hão de responder-lhes que são um memorial que recorda o maravilhoso acontecimento de toda a nação de Israel ter atravessado o Jordão por terra seca e etc. Porque nós já lemos numa versão que a maioria tem. Irmãos, um capítulo à frente vai acontecer uma coisa que para muitos de nós passa despercebido na Bíblia. Deus vai mandar Josué circuncidar toda aquela gente que nasceu ao longo do tempo de peregrinação no deserto. Não eram circuncidados. Pertenciam à aliança, eram povo de Deus, mas não tinham a marca desta aliança. E o capítulo seguinte, vamos ver que eles vão ser desafiados a fazer isto. Josué vai ser incumbido por Deus de circuncidar aquela gente que entretanto nasceu e que ainda não tinha o pacto da aliança, a marca do pacto da aliança, como que uma marca da esperança que eles tinham em Deus. Na nova aliança, ou vou começar pela antiga, a circuncisão na antiga aliança era uma demonstração da razão da esperança que eles tinham, da fé que eles tinham. Na nova aliança, a evidência da razão da nossa fé é a circuncisão de coração, como o apóstolo Paulo nos ensina. É para todos os géneros e dói muito menos, mas implica obediência. Naturalmente. Igualmente. Há coisas que nós precisamos de aprender e de saber explicar a outros, tem que ver com a tal razão que está ali no tema, passar um determinado legado às novas gerações, não a aparência, mas um bocadinho mais do que aparência, a essência desta gloriosa esperança. É isto que nós queremos. Quem sabe, se à semelhança da nação de Israel, que teve que renovar o pacto da circuncisão para continuarem debaixo da aliança, quem sabe se não precisamos renovar também o nosso pacto, o nosso propósito com Deus como cristãos.
Vou-vos convidar a uma leitura que não dei ali para a equipa de multimédia, mas se eles não fecharam a última é fácil, porque é o capítulo a seguir, Josué capítulo 5. E começando no verso 1, quando todos os reis dos amorreus que estavam a oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão perante os israelitas até que o atravessassem, o coração deles se derreteu. Ficaram sem ânimo por causa dos israelitas. Já viu os israelitas cheios de esperança, cheios de ânimo, porque Deus fez o que fez e fortaleceu através de memoriais a razão da sua esperança, a razão da sua fé. Mas repare agora, os inimigos, ao ouvir o que Deus tinha feito, ficaram desanimados, diz o texto da palavra de Deus. Verso 2. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faz facas de pedra e circuncisa segunda vez os israelitas. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou aos israelitas em Gibeate-Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Depois de que eles saíram do Egito, todos os que tinham saído do Egito, os homens, isto é, todos os homens de guerra, já haviam morrido no caminho do deserto, e todos estes que saíram haviam sido circuncidados, mas depois que o povo saiu do Egito, nenhum dos que nasceu no caminho do deserto havia sido circuncidado. E por 40 anos os israelitas andaram pelo deserto, até que morresse toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, pois eles não haviam obedecido à voz do Senhor. O Senhor lhes havia jurado que não lhes deixaria ver a terra que, sob juramento, prometera aos seus pais que nos daria, terra que dá leite e mel. Verso 7. Mas em lugar deles, pôs os filhos deles. E este Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque eles não os haviam circuncidado pelo caminho. E depois que todos foram circuncidados, eles permaneceram no seu lugar no acampamento, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje tirei a humilhação do Egito, de modo que aquele lugar se chama Gilgal até ao dia de hoje. E vão fazer uma coisa que ao longo daqueles anos de peregrinação não celebraram com regularidade, que foi a Páscoa. Eram incircuncisos para fazê-lo. Há uma situação de exceção, mas verdade é que a seguir eles vão celebrar a Páscoa e diz que estão acampados em Gilgal, celebram a Páscoa e diz que nesse mesmo dia comeram do que a terra deu, comeram pão, comeram espigas tostadas e diz que depois de terem comido do produto da terra, começaram naquele dia a comer do produto da terra e diz que aconteceu uma coisa: o maná cessou. Já não era preciso. Enquanto foi preciso, Deus deu-lhes. Eles nunca tiveram razão para não saber qual era a razão da sua esperança. Deus cuidou deles. No deserto, quando estava frio, à noite, Deus deu-lhes uma coluna de fogo que dava luminosidade e calor. No deserto, durante o dia quente, Deus deu-lhes uma coluna de nuvem que dava sombra. Cuidou deles. Sabemos que ao longo desta peregrinação, Deus esteve com eles. É importante lembrar que temos uma aliança com Deus. A razão da nossa esperança assenta numa aliança que temos com Deus. E se, porventura, alguém ainda não fez esta aliança, alguém ainda não renovou esta aliança e entende que deve fazê-lo, é um tempo de oportunidade, é um tempo de desafio. Sabe que o capítulo 4 de Josué tem vários memoriais. Eles pegaram em várias pedras em vários momentos. Não foi só estas que ficaram cá fora, houve umas que ficaram lá no meio do Rio Jordão, onde estavam os sacerdotes. Interessante, alguns memoriais aí. Ao longo da nossa vida com Cristo é importante lembrarmos alguns momentos especiais. Isso vai fortalecer a razão da nossa fé. Vai nos ajudar. Nós não vivemos só de momentos especiais.
Nós não podemos viver só daquelas refeições especiais que em alguns dias que se celebra alguma coisa vão ser confeccionadas. Se dependêssemos dessas refeições, já teríamos morrido. Num casamento, eu não sei se alguém como eu gosta de pensar em leitão, por exemplo. É legítimo. Camarão, já que rima também. Algumas outras coisas. No último casamento que estive no sábado passado, disse à minha mulher, eu acho que está na hora de ir para casa, mesmo sem ter vindo ainda ao leitão. O barulho da música já era um bocadinho demais para a minha juventude. Eu disse, está bom, já chega, já fizemos o nosso papel, podemos noutra ocasião ver isso. Mas claro, às vezes há refeições das quais nós gostamos. E esta é uma das que eu gosto. Há outras que talvez os irmãos estão a lembrar. Para mim é difícil até dizer isto porque não cheguei a jantar antes de chegar aqui e falar nestas coisas. É difícil. Mas a nossa esperança não é baseada nas coisas materiais, dissemos-lo várias vezes. Há coisas que Deus nos dá aqui, que nos dão prazer, que nos dão alegria, mas há algumas, se as tivermos, muito bem, se não as pudermos ter, muito bem na mesma. Não queremos fazer o papel de Esaú, dá-me desse guisado, senão eu morro. Não, ele não morria, não ia morrer. Mas era uma paixão descontrolada, era uma concupiscência descontrolada, que ele não conseguiu dominar. Mas nós queremos que Deus nos ajude a que a nossa fé, a nossa esperança, possam estar muito bem alicerçadas. Um grande memorial que hoje, ainda hoje, nós celebramos e devemos continuar a celebrar com muita alegria, é o memorial da ceia do Senhor. Mas não tem que ver comigo. Tem. Então, mas não foi Jesus, não lembramos a sua morte até que venha. Exatamente, tem tudo que ver comigo. Porque o seu sacrifício foi vicário, foi expiatório, foi substitutivo, foi em meu lugar, foi por mim. E quando ele há de voltar por causa de mim e dos irmãos, para nos levar para ele, como diz João, para que onde ele está, nós possamos estar com ele, no lugar que ele nos está a preparar. E esta é a nossa esperança. Nossa conclusão, a razão da esperança que há em nós é Cristo. A razão da esperança que há em nós é o sacrifício de Cristo, lá na cruz do Calvário. A razão da esperança que há em nós é de que, apesar de ele ter morrido, não ficou retido no sepulcro. Era apenas um sepulcro emprestado e para o que era suficiente, porque era só para passar um fim de semana. E ele ressuscitou, está vivo. E nós podemos ter uma esperança igualmente viva e fundamentada, porque o nosso Jesus não ficou na cruz, não ficou no sepulcro, mas ele ressuscitou. E nós podemos encontrar muitas provas teológicas da sua ressurreição, mas há uma prova fantástica. É a vida que hoje nós temos nele. É a vida com abundância que ele nos tem dado. A nova vida, a vida com abundância e uma promessa maravilhosa chamada vida eterna, que nós iremos ter com ele. Gosto de uma frase que não é minha, sei que é um dos lemas do Grupo Bíblico Universitário e é uma frase que resume muito bem aquilo que temos estado a falar. Uma fé que pensa e uma razão que crê. A fé não é um salto no escuro. A fé é um passo de confiança nas promessas que eu conheço do Senhor. Eu sei o que Ele disse e eu escolho avançar. Eu escolho confiar. Eu escolho esperar nele. É fácil? Não. É mais fácil pronunciá-lo. Mais difícil vivê-lo em determinados momentos. Mas possível. Possível. E Deus quer nos desafiar a podermos acreditar que é possível. Há momentos que são tão difíceis e pensamos, será que neste momento também é possível? Também. O tempo que passamos nestes últimos cerca de 2 anos foram tempos muito difíceis, que atingiram de alguma maneira todo o mundo, mas a verdade é que muitas pessoas aproveitaram este tempo para tantas coisas. Uns aproveitaram para estudar, já tinham que estar em casa e aproveitaram para fazer tantas coisas online. Alguns aproveitaram para estar em teletrabalho e alguns estão até hoje.
há tantas coisas que mudaram, há tantos paradigmas que são novos, e eu não sei que outros novos paradigmas vão mudar e se vão alterar até à vinda de Jesus, mas as coisas agora estão um pouco mais calmas. Mas como crentes sabemos que coisas como estas são normais. Irão acontecer até que Jesus volte. Mas apesar da sociedade estar cada vez pior ao nível sociopolítico, a verdade é que para a Igreja nós podemos viver um tempo melhor. Melhor ainda, mesmo no meio da aflição, melhor ainda, mesmo no meio de circunstâncias tão adversas e tão difíceis, e oramos, não sabemos o que é que o tempo próximo nos vai trazer, mas uma certeza temos, estamos nas mãos de Deus, somos pessoas que sabem a razão da sua esperança. Então, não estamos em stress, estamos nas mãos de Deus. Temos que ir vendo dia a dia, temos que saber gerir a nossa vida, mas tragam os dias aquilo que trouxerem. Uma coisa que queremos que já esteja e que continue é a presença de Deus. É o Espírito Santo a fazer de nós templo do Espírito e isso fará a diferença. E pessoas perguntarão a razão da nossa esperança. E quanto maior é a aflição, maior é a evidência de que pessoas que tinham razões para desesperar continuarem a esperar. Mas isso tem que ver com o meu tema de domingo, e é cedo, ainda estamos em quinta-feira. Oramos para que o Senhor, ao longo desta semana, destes dias, melhor, de conferência de ensino, possa trazer aos vossos e ao meu coração também os desafios que o Senhor quer para crescermos. Às vezes Deus quer nos esticar um pouco e nós queremos perceber que tantas vezes os limites que nós pensávamos que eram os nossos limites e dali para a frente não era possível. Às vezes Deus leva-nos além desses limites. Eu não sei se Abraão imaginava que Deus ia esticar os seus limites, pedir razão da esperança que estava nele, mas ele confiou. Às vezes Deus muda alguns planos que humanamente temos idealizado, mas estamos nas mãos de Deus. E se Deus traz essas mudanças de planos por vezes, sabemos que Ele está no controle das coisas e o seu nome será glorificado se nós não desistirmos. Por isso, nesta noite era o que eu gostava de deixar convosco. Se é possível termos aqui? Sim, está aí o homem. Eu queria vos convidar, se não quiserem ficar de pé só por uns momentos, por gentileza. Acredito que nesta noite, apesar da forma ser simples, mas acredito na profundidade com que o Espírito Santo pode ter falado alguma vida. Em geral, todos nós ouvimos, quem falou, quem estava a escutar, e os nossos ouvidos puderam ouvir esta reflexão da palavra de Deus. Mas dissemos que, e eu disse, e o meu compromisso é ainda maior, porque eu falei e ouvi, vocês só ouviram, mas não queremos apenas ouvir, queremos viver. Queremos viver uma vida com esperança, queremos viver uma vida com propósito, queremos viver uma vida com alicerces, com raízes saudáveis. Por favor, querido irmão, irmã, se alguma das raízes que está na sua vida espiritual tiver que ver alguma coisa com amargura, essa é uma raiz que tem que ser cortada. Não é uma raiz saudável. Não é uma raiz que traz alicerce à nossa esperança ou à nossa fé. Antes, pelo contrário, traz apodrecimento à nossa vida, e a nossa vida poderá cair a qualquer momento se esse apodrecimento se alastrar ao resto da nossa vida. Não queremos isso. Queremos ter raízes de alegria, de gozo em Deus, de vivência de princípios, de memoriais, recordando que o Deus de ontem é o Deus de hoje também, é o mesmo. Ele não ficou mais cansado, ele não ficou desanimado, ele não perdeu a vontade de abençoar. Eu recordo aquele homem que foi ter com Jesus e disse: Senhor, se tu queres. Ele sabia que ele disse assim, se tu queres. Ele sabia que Jesus podia, mas ele não sabia se Jesus queria fazer aquilo. Por isso ele vai a Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres.
Claro que esta é uma oração que reflete submissão à vontade e à soberania de Deus. Mas há algo precioso que Jesus disse: quero. E quando nós pedimos segundo a sua vontade, aquilo que o Senhor tem para dizer é: quero. Se tu estiveres a pedir para que Ele te encha mais com a sua presença, eu não tenho dúvidas que o que o Senhor quer dizer é: quero. Porque Ele quer encher-nos. Se alguém está a pedir para ser batizado com o Espírito Santo, se alguém está a pedir para Deus trazer a renovação espiritual à sua vida, eu sei que aquilo que Deus vai dizer é: quero. Há coisas que eu não preciso perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Ele já disse. Eu já sei qual é. Eu sei qual é a vontade de Deus no sentido geral. Claro que às vezes há situações específicas que eu preciso, que eu devo orar para que Deus possa dirigir todas as coisas. Mas nesta noite, enquanto fechamos os nossos olhos, vamos dizer: Senhor, eu quero viver uma vida com esperança. Eu quero que a minha esperança esteja bem alicerçada, bem fundamentada nos princípios, nos valores da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos memoriais, pelas referências, pelos marcos que ao longo da nossa vida temos tido contigo. Queremos louvar o Teu nome. Mas, Senhor, oramos nesta noite que não apenas nos lembremos de coisas que Tu fizeste no passado. Nós queremos lembrar daquilo que Tu estás a fazer hoje, daquilo que Tu fazes no presente, da manifestação do Teu poder, da Tua glória, da Tua graça derramada sobre as nossas vidas. Senhor, oramos nesta noite, pedindo que abençoes a Tua igreja neste lugar, cada um daqueles que nos escutam através das redes sociais. Igualmente, Senhor, envia a Tua palavra e toca onde quer que alguém nos esteja a assistir. Sabemos que a Tua palavra, a Tua ação, o Teu poder não está circunscrito ao espaço nem ao tempo. Por isso, hoje oramos ainda para que toques todos aqueles que estão a ouvir-nos e não estão aqui presencialmente, mas, Senhor, todos aqueles que aqui estamos nesta noite. Igualmente dizemos: Senhor, toca a minha vida, toca o meu coração. Dá-me mais um toque, Senhor, dessa Tua graça, do Teu amor. Senhor, faz isto mais uma vez. Aleluia, aleluia. Eu creio que todos que estão aqui nesta noite são capazes de ter já ouvido a história de uma viagem que uma professora dos Estados Unidos fez ao Reino Unido para visitar a casa de um grande avivalista do século XIX. E entre aquele grupo e uma criança que eu antecipo desde já, era Billy Graham, em menino, em criança. E quando lhe foi mostrada a casa daquele grande homem de Deus que o Senhor já tinha tomado para si, e andavam a mostrar a casa àqueles meninos: aqui era este lugar, aqui era o escritório, aqui era o quarto, aqui era a cozinha. Eles regressaram ao autocarro, mas de repente a professora percebeu que faltava um e voltou para trás, e estava lá este rapaz, Billy Graham. Pôs os seus joelhos onde na alcatifa havia a marca dos joelhos daquele grande homem de Deus, e estava a orar, a dizer: Senhor, faz outra vez, levanta outra vez um homem assim. Mal ele poderia imaginar, creio eu, que Deus o iria levantar. Mas um princípio que conheço pessoalmente é quando nos disponibilizamos e oramos para que Deus levante, às vezes somos quem Deus quer chamar e desafiar para podermos estar na brecha, para podermos pagar o preço, para podermos estar disponíveis a ser usados nas suas mãos. Às vezes olhamos para estes grandes homens e mulheres de Deus e pensamos: como eu gostaria de ser como ele. Talvez não imaginamos o preço que paga em oração, em consagração, em dedicação. Mas conscientemente eu poderei dizer que são pessoas que têm uma razão bem forte da sua esperança. Não vivem ao sabor de circunstâncias. São pessoas com esperança.
Você lembra do naufrágio em que o apóstolo Paulo foi sujeito, que o livro de Atos dos Apóstolos nos relata? Deus disse-lhe que nenhuma alma se iria perder. Ele tinha esperança, porque Deus tinha falado com ele. E isto aqui entram os referenciais. Deus tem falado connosco. Conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que Deus tem dito, sabemos o que Ele fala sobre o futuro. Se estamos nas suas mãos, nós podemos estar seguros. Senhor, nesta noite, muito obrigado pelo privilégio e a oportunidade de refletirmos a Tua palavra acerca da razão da nossa esperança. Obrigado porque ela está em Ti. Não teríamos esperança sem Ti, Jesus. Não teríamos esperança se não tivéssemos sido alcançados pela Tua salvação. Obrigado pela nova vida. Obrigado pela vida com abundância, onde o derramar do Teu Espírito acontece sobre a nossa vida, sobre a vida da Tua igreja. E oramos para que esta vida com abundância, Senhor, continue a ser derramada e a fluir. E rios de água viva de nós possam fluir para outras vidas também. Mas, Senhor, queremos nesta noite louvar-te pela vida eterna. É bom ter uma vida que é nova, é bom ter uma vida que tem abundância, mas obrigado porque há uma eternidade que nós iremos viver contigo. E queremos, Senhor, que a razão da nossa esperança esteja alicerçada nestas verdades eternas. Abençoa-nos como Teu povo, neste tempo do fim, nesta hora 1/10, neste tempo em que tantas crises, tanto relativismo está a avassalar o nosso país e o nosso mundo. Mas, Senhor, nós queremos estar com os nossos olhos postos na Tua palavra, nos absolutos da Tua palavra, nos princípios da Tua palavra, nas declarações normativas da Tua palavra, para as vivermos hoje, sabendo que bem iremos e prosperaremos na nossa vida se fizermos desta forma. Jesus, nesta noite eu quero dizer-te muito obrigado, porque Tu me tens dado esperança. Muito obrigado porque eu posso esperar em Ti, e a minha esperança não depende das circunstâncias, depende daquilo que Tu fizeste na cruz do Calvário. Depende de saber que um dia estarei contigo na eternidade, se for fiel. E nesta noite quero pedir, Senhor, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-nos a todos que estamos aqui nesta noite a sermos sábios e a usarmos os recursos que Tu colocas à nossa disposição para podermos lograr êxito e chegar ao fim fiéis. Aleluia, que a nossa vida, Senhor, seja uma inspiração para a vida de outros que estão ao nosso lado, para a vida de familiares nossos, para a vida de amigos, de vizinhos, de colegas de trabalho. Senhor, que sempre que necessário, Tu nos permitas também a oportunidade para usar palavras para explicar a razão da nossa esperança, mas que a nossa vida fale ainda e muito mais alto do que quaisquer palavras que possamos pronunciar. Ser glorificado, Jesus, através da nossa vida, é aquilo que Te pedimos. Amém.